Oi, meninas. Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Eu também estou muito bem, graças a Deus. E mais um dia aqui no nosso Poesias do Lar, para a gente conversar das coisas do dia a dia, dos detalhes do dia que conversam tanto com a gente. E ontem, assim como tem sido nos últimos dias, foi um dia maravilhoso. Foi um dia de muitas bênçãos, de muita alegria, em que eu estive conversando com duas amigas muito queridas e a gente estava assim numa troca muito gostosa, nessa vibe de. Ai, a gente estava sentindo que a gente estava recebendo presentes e estava tão gostoso. Então eu quero trazer para vocês hoje essa coisa assim dessa troca. Não queira estar conversando com as suas amigas, com as pessoas, falar da tua vida, falar dos teus problemas. Que você, quando estiver com seus amigos, que esteja sempre em celebração, nessa coisa gostosa. As suas coisas pessoais, os seus detalhes, são para ser vividos entre você e Deus. E aí, na tua família. Não fique falando da vida de ninguém, nem da tua vida pessoal. É tão gostoso essa troca de energia em que você está nessa conexão com você em primeiro lugar, e aí você começa a conversar, você fala de trabalho, e aí você vai sentindo várias coisas, e ao mesmo tempo você fala assim de você, mas de uma forma assim muito espontânea, dentro daquilo que vocês estão sentindo naquele momento. Então, é muito gostoso. E, e hoje eu vi o título de um vídeo que me chamou muita atenção e tem a ver com isso que eu falei no início. É uma moça falando a respeito. Eu vi só o título, tá? Eu não assisti. O título falando assim que é, o romance entre homem e mulher é um veneno para a mulher. E é exatamente o olhar dessa pessoa, o olhar dessa mulher que está na distorção. Porque o romance, ele não é vivido entre você e uma outra pessoa. Ele é vivido você com você. E o que eu estava sentindo ontem era exatamente esse romance. Eu estava sentindo tanta coisa gostosa, e eu que estava sentindo, eu que estava desfrutando de todas essas sensações. E claro, quando a gente está nessa energia gostosa e a gente está em contato com o outro, há uma troca muito bonita. Assim como eu conversei com uma amiga, depois eu conversei com outra. Então, foi tão gostoso. Por quê? Porque eu estava nesse romance, eu estou nesse romance comigo. Então, o romance, seja esse romance da vida, é sempre no dissabor, porque você sempre se remete ao outro. Eu vou sentir isso em relação ao outro, a situação envolvendo o outro. Só que não é assim. O romance é entre você e Deus. Você nessa coisa gostosa que você vai sentindo, que muitas vezes você não tem palavras, você se emociona, você sente tanta coisa. Isso é o romance verdadeiro. E aí você tá tão nutrida que quando você tá com o outro, com o seu parceiro, no sentido, agora eu tô falando de relacionamento afetivo, de namoro, casamento, essas coisas, é lindo. Não tem desgosto, não tem desencontro, porque quando você tá nessa vibe gostosa de romantismo com você, você permite que o outro seja ele e você não é chata, você não cobra, porque você tem aqui. Então é uma troca bonita, é uma troca gostosa, não tem peso, não tem cobrança, não tem culpa, não tem é, esperar. Eu faço pra ficar esperando. Eu faço tudo por você para que você faça tudo por mim. Não. Eu me nutro de mim aqui no meu universo, que só eu tô sentindo, independente do. A gente mora na mesma casa, mas só eu posso sentir as minhas coisas. Por mais que eu queira o bem das pessoas ao meu redor, só eu posso sentir o que eu tô sentindo. As outras pessoas, tá cada um no seu universo. Então a gente está da mesma casa, você está ali numa união, numa coisa assim, mas não tem como. A pessoa sentir o que você sente, você eu sentir o que a outra pessoa sente.
E tudo é energia. Se eu tô nessa coisa gostosa comigo, é claro que o outro vai desfrutar dessa coisa gostosa. Porque igual você fala assim, ai, hoje o fulano tá de bode, você não tem vontade nem de ficar perto. Por quê? Eu não tô sentindo o que ele tá sentindo, mas você sente que aquela energia tá estranha, você não quer nem muito chegar perto. E você respeita. Então, nesse dia, você fica mais lá na sua, fazendo as suas coisas e tá tudo bem. Então, romance é isso. É você aí no seu mundo, sentindo as suas coisas. E a partir do momento que você faz as coisas que você precisa fazer por você, você abre portais. E hoje saiu na nossa carta do nosso. Tá de cabeça para baixo o microfone. Do nosso baralho aqui cigano que eu fiz por enquanto. É assim, meio no. Ó, a chave. Eu falei para vocês no penúltimo vídeo que eu precisava de um baralho cigano, eu não tenho, e eu fiz com as cartas que eu tinha aqui, consagrei, e é isso. Quem quer faz, quem não quer dá desculpa, não é assim? Então eu fiz com o que eu tinha aqui. E saiu a chave, a carta número 33, que é exatamente isso que eu tô falando com vocês. A chave. Você tem a chave para sua felicidade, para sua paz. Basta você sempre se remeter a você. Você é a sua própria chave que abre todas as portas. Você não precisa buscar, você não precisa procurar, tá bem aí na sua frente. E viver esse romance com Deus, você sentindo as respostas, você sentindo os detalhes, você sentindo ele te amando, eu sentada ali fora e aquele monte de beija-flor ali, veio um monte, gente, nunca veio tanto beija-flor. E eu me senti tão agraciada, tão abençoada. A minha filha deu até risada, ela falou assim: "E amanhã você já vai falar dos beija-flor?" Eu falei: "Com certeza", porque você percebe a quantidade de uma vez só que apareceu? Eu falei pra ela, nada é à toa. E aí ela falou, ai, amanhã você vai estar lá falando dos beija-flor. Então, pra você, Carol, tô falando dos beija-flor, porque tem tudo a ver. É, são as bênçãos que Deus manda. E você, para prestar atenção no detalhe, para você acessar essa chave, você precisa estar muito nessa intimidade com você, nesse romance com você. Então, o romance, ele não é um veneno, ele é o seu remédio, ele é a sua cura, mas vivido, ele é você com você. E aí, quando você está com o outro, é só alegria. Então, a chave está nas suas mãos para abrir qualquer porta, qualquer portal. É você se remeter para o seu mundo, para esse universo maravilhoso que só você pode sentir. E eu tô nessa alegria, nessa felicidade, porque eu tô me vivendo de fato. Tô descobrindo coisas de mim, tô fazendo coisas que eu amo fazer, e quando Deus traz para mim aquela vontade, eu digo sim. E quando ele fala, olha, não, eu vou no não. Eu tô aprendendo a ser obediente, a honrar aquelas as coisas que Deus traz para mim, e isso é viver o romance. O romance é eterno e você não vai achar em ninguém. Não é com ninguém, é com você. E você se sente abastecida o dia inteiro. É uma alegria quando você vê, você se pega sorrindo. E de repente acontece sim algum imprevisto, mas você não dá muita bola porque aqui tá tão gostoso. E aí você tem condições de encarar aquilo de uma forma tão serena. E aí tudo vai se desdobrando tão fácil, tão simples. Mas é no romance. É nesse romance que você permite viver com você, com Deus. Ele é seu homem, ele é sua mulher, ele é o seu pai, sua mãe. Ele é tudo que você precisa. Volta para casa. Pega essa chave para abrir a porta da tua casa, que é aqui, a tua morada com Deus princípio. Que você tenha um dia abençoado, um dia maravilhoso nesse romance de você com Deus, tá bom? E não saia desse estado. E é um treino mesmo. Se você sair, você volta. Mas a cada dia eu sinto que eu tô muito mais fixa nessa realidade que é aqui dentro, tá bom? Um beijo e até amanhã. Tchau!